Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira. Na Agility Telecom, a qualidade da sua conexão é garantida para você aproveitar do seu jeito. Além de ser internet 100% fibra ótica e com suporte sempre à sua disposição, estamos com promoções incríveis. São planos de 50 MB a 1 GB para você ficar ainda mais conectado. O que você está esperando? Entre em contato através do número 0800 235 0007 e solicite um orçamento. Agility Telecom, um jeito novo de conectar pessoas. Olá, você assinante BrisaNet, Iguatu.net, TV Centro-Sul, Rádio Jornal, eu sou Luiz Sucupira, estou aqui recebendo o professor José Ivo Ferreira. Professor, seja bem-vindo ao Diálogo. Hoje nós vamos falar sobre a campanha da fraternidade. Eu vou rodar a vinheta e volto rapidinho, é pá e bola, em definitivo, ok? Bom, Diálogo 2 anos, a gente vai completar 3 anos agora em março, né? 3 anos de diálogo, são 52 diálogos por ano, você calcula aí mais ou menos 156 entrevistas que nós já realizamos com várias pessoas, 90% daqui da região do Centro-Sul. Olha só que bacana. E o pessoal no início do diálogo disse, será que tem gente para falar sobre tudo isso? Eu disse, oxe, tem fila, porque não falta gente competente. Professor José Ivo Ferreira, seja bem-vindo ao diálogo, muito obrigado. Nós estamos gravando esse diálogo na quinta-feira, dia 24 de fevereiro. Hoje, no dia da gravação, são 8h10, pouco tempo depois, no mesmo dia que começou a guerra Ucrânia e Rússia, né? Bem desigual, lamentando e pedindo pela paz, atendendo também ao apelo, e estamos juntos com o Papa Francisco orando para que isso termine bem e termine logo, né, com o mínimo de vidas a lamentar, já que não conseguimos, né, a diplomacia não conseguiu evitar que acontecesse. Porém, Deus é capaz de resolver tudo através do seu modo, do seu jeito. Professor Ivo Ferreira, seja bem-vindo ao Diálogo. A palavra é sua e nós estamos começando a campanha da Fraternidade 2022. O que é que começa a partir da quarta-feira de cinzas? Primeiro, saudá-lo, Luiz Sucupira, pela relevância desse programa, né? Nós já participamos de alguns momentos com a professora Jaqueline, com o doutor Leidomar, professor promotor de justiça, e discutíamos temas palpitantes e que continuam muito atuais, como o tema da democracia, tão fragilizada no nosso país. E agora a gente retoma esse diálogo a seu convite para falar um pouco sobre a campanha da Fraternidade de 2022. Essa campanha da Fraternidade, ela já é tradição na igreja, já é tradição no país, porque ela é uma proposta da CNBB. Desde 1964, nós tivemos um momento em que alguns regionais, sobretudo do Nordeste, tiveram a iniciativa, mas depois ela foi logo nacionalizada. E como educadores que somos, o padre João Batista fez um convite a mim, a professores como Santana Neta Lopes, que é pedagoga do Instituto Federal, o padre Anastácio, professor também do Instituto, professor do curso de Direito, doutor Leidomar, professora Socorro Pinheiro, da UES. Nós estivemos
realizando recentemente o estudo da campanha da fraternidade para os agentes de pastoral aqui da Diocese de Iguatu, e o convite foi que nós nos envolvêssemos mais esse ano, porque nós vivemos o horizonte da educação. Vivemos e sentimos as dificuldades de trabalhar, não somente a temática, mas vivemos as dificuldades, os desafios para melhor ficar do dia a dia do educador, do dia a dia do educando, e essa realidade que nos sensibiliza à tomada de posições. E nada mais oportuno, Luiz, do que escolher o tempo da quaresma para realizar a campanha da fraternidade. Porque a quaresma é o momento na igreja em que a gente é convocado a voltar o nosso olhar para Deus, portanto, uma relação vertical de mudança interior, na perspectiva do perdão, na perspectiva da mudança de vida, mas que essa relação vertical ela não pode ficar apenas nesse horizonte individualizado. A campanha da fraternidade nos lembra dos outros elementos da quaresma, como a caridade, o serviço. Então, a campanha é um dispositivo pastoral que proporciona o nosso impulso evangelizador em despertar os membros da igreja para a vivência da fraternidade. E onde é que está esse convite? Esse convite está na própria palavra de Deus. O mandamento de Jesus é esse: o amor ao próximo. A espiritualidade da penitência, portanto, da conversão, ela vai ter um alcance concreto na vida pessoal, familiar, comunitária, cidadã. Nós temos que compreender isso no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas relações dentro de casa, onde a gente vive na sociedade. O Evangelho, Luiz, ele é a inspiração de novas atitudes que vão se desdobrar onde? No estilo de vida e na transformação da própria sociedade. Porque o horizonte da fraternidade, ele é o núcleo do mandamento de Jesus. E olha, Luiz, tem gente que até estranha, que acha que a campanha da fraternidade não devia ser agora na quaresma. Ali um público mais conservador. Mas a gente está com a igreja. E a igreja no Brasil propõe que a campanha da fraternidade inicie na quarta-feira de cinza, portanto, vivenciada com mais intensidade na campanha, articulada em temas de imediata incidência social. Quem é que lembra dos outros temas? Nós já discutimos sobre a realidade dos indígenas. O tema do ano passado, uma campanha da fraternidade ecumênica, que também teve momentos polêmicos, e que por isso já serviu. A gente não pode negar a existência de uma profunda relação de viver a fraternidade construindo uma sociedade justa e fraterna. Porque, Luiz, a Páscoa de Jesus nos compromete. Compromete com o quê? No anúncio de um novo céu e de uma nova terra, da vitória da vida sobre a morte, do triunfo da liberdade sobre qualquer forma de escravidão. A campanha da fraternidade, ela não faz sombra ao sentido da quaresma, mas ela potencializa o apelo, a conversão, ao identificar realidades pessoais e sociais que precisam ali ser iluminadas pelo Evangelho. Nós, uma sociedade hoje, pessoal, muito individualista, uma sociedade
em que até utiliza o artifício da liberdade para poder manipular as pessoas para interesses próprios. Então, eu fico muito feliz em a igreja realizar a campanha da fraternidade e ter escolhido o tema da educação para a gente se debruçar esse ano. Eu pergunto, quarta-feira que vem nós vamos estar em cadeia, né? Inclusive a diocese, tradicionalmente, já faz muitos anos que isso acontece. Eu queria que o senhor, já que a gente está falando sobre campanha da fraternidade, eu queria que também o senhor lembrasse um pouco dessa história bacana que é. Eu acho que é a única região aqui no Ceará e poucas no Brasil em que vários municípios da região, no caso, uma região macro, né? No caso aqui, eles entram em cadeia para tratar de um mesmo tema. Conta um pouco dessa história para a gente, o professor. Luiz, eu estava lembrando, a gente tá gravando o programa nesse dia 24 de fevereiro e está fazendo um ano que a nossa diocese está vacante, né? Está fazendo um ano que o Santo Padre, por razões de saúde, aceitou a renúncia do nosso bispo Dom Edson. E eu estou lembrando que a gente sempre via o brilho no olhar de Dom Edson ao ir aos estúdios da Rádio Antena Sul para a gente gravar aquele programa. Nos anos da pandemia, utilizando deste aparato tecnológico, mas ele fez questão de casa participar. E foi Dom Edson, e assim foi Dom João Costa, Dom José Dotti, Dom José Maldo que iniciou. Porque a nossa diocese ela foi constituída sob os ventos do Concílio Vaticano II. Um novo olhar que o Concílio Vaticano II proporcionou. E um dos olhares muito, vamos dizer assim, muito especiais dos nossos bispos foi para com a comunicação. Já desde Dom Mauro, com o boletim da diocese, com a voz do pastor, os bispos sucessores continuando isso, e Dom Edson inaugurando uma assessoria de comunicação e a PASCOM mais robusta. Em todos esses momentos, seja com a presença dos bispos ou do administrador diocesano na sé vacante, que é o segundo momento que a gente está sem bispo, Padre Lázaro e agora Padre João Batista, fizeram questão de estar com a comunidade numa grande rede de rádio e depois uma rede de TV e depois uma rede pela internet, pelos canais das plataformas de Facebook, para poder a gente atingir cada vez mais gente. Interessante, Luiz, que Dom João repetiu aquilo que você colocou aqui. Eu não vejo no Brasil acontecer isso que acontece. Tanto agora como na Semana Santa, em que as rádios cedem seus horários para poder a igreja também dar o seu tom profético, pastoral, tornar conhecido através da comunicação. Isso é muito bom para nós. Aliás, é um desafio para o próximo bispo, né? Porque, por isso que eu digo, o Papa deve estar demorando a escolher, porque com certeza pela peculiaridade que existe aqui, né, por toda uma cultura bem própria dela, né, que é a cultura da Diocese de Iguatu, de ser muito voltada para a comunicação, arrojada, né, e hoje com bastante capilaridade, assusta. Você entrar em cadeia de rádio, assim, eles, mas como entrar em cadeia de rádio? Aqui tá todo mundo ouvindo o senhor. É sério, em horário nobre, porque é o horário do meio-dia da rádio, né? Ou seja, é o horário que tá todo mundo sentado, almoçando e ouvindo, né? E isso, agora, antes era só áudio, agora também é vídeo, e depois vira podcast. Quer dizer, evoluiu, né? Então a gente fica pensando assim, poxa, tem como parar? Disse, não, tem não. Então, essa é a missão que o próximo bispo, quando chegar aqui, ele vai até ficar, assim, bem encantado, né? Dom Edson ficou, ele mesmo ficou encantado, ele conversando às vezes comigo, ele falava sobre isso. Ele dizia...
Pois E não. outra coisa, né, Luiz? Você, quando termina, nos dá a contagem de quem acessou, de quem visualizou. A gente não tinha esse dado com a rádio, a gente tinha a dimensão. Do Mauro costumava dizer, nesse horário eu estou falando para milhares de pessoas, né? E agora a gente confirma isso. São milhares mesmo que visualizaram, que acessaram, e a gente está cumprindo esse papel importante. A pandemia, eu nunca romantizo ela. Eu não gosto de dizer que a pandemia trouxe coisa boa, porque as perdas que nós tivemos irreparáveis, elas por si só desfaz esse argumento, né? Mas a gente estava atrasado em muita coisa, né? Então a pandemia acelerou esse processo de comunicação e não tem mais como a gente voltar atrás, né? Eu vivo dizendo que eu fazia o diálogo nos estúdios da Jornal. Eu tive pouco mais de 15 dias para aprender ou reaprender a produzir um programa em casa, ou seja, comprar equipamento, aprender os equipamentos, montar tudo e fazer acontecer. E olha, que foi uma das melhores coisas que eu podia acontecer na diversidade. Todo esse problema da pandemia são os desafios, é a crise que te provoca buscar oportunidade. E aí, resultado disso é que hoje o diálogo pode ser gravado, eu posso entrevistar mais pessoas que no fim de semana não têm condição de estar presente no estúdio, e essa é a vantagem, ou seja, a informação ficou mais democrática, mais acessível e muito melhor de trabalhar e bem mais confortável, porque, por exemplo, eu estou gravando em casa, você também. Então, quer dizer, é muito mais interessante, ou seja, as pessoas ficam bem mais à vontade. E isso é legal com relação a esse trabalho, e eu acredito que quarta-feira que vem a gente vai começar a fazer esse trabalho novamente, que é de novo entrar em cadeia, e eu acredito que a gente bata de novo a marca dos 150 mil ouvintes e telespectadores e facebookeiros e o povo todinho de Deus que vai querer nos ouvir. Nos ouvir não, ouvir todos que estarão lá na bancada, que eu fico nos bastidores, né, para a gente poder fazer mais uma vez essa transmissão de sucesso. Então, quarta-feira, dia 2 de março, meio-dia, não se preocupe com a estação que você ouve, ela vai, na hora que você ligar, você vai ouvir. A nossa diocese vai estar lá falando para você sobre a campanha da fraternidade, mais uma vez o professor Ivo, juntamente com o nosso administrador diocesano, Padre João Batista, e um monte de gente boa que sempre participa, conversando, falando, e esse ano vai ter uma surpresa, eu não vou falar, porque eu sei que está sendo preparada, que é exatamente como que vai ser feito a apresentação dos temas e tal, aquela coisa toda. Eu achei muito interessante a ideia, professor. Eu não vou falar, não, vou dar nenhum spoiler, não, porque senão eu deixo o pessoal entrar para poder matar a curiosidade. Beleza. Mas vamos lá. Eu queria saber primeiro de cara o seguinte: quais são os objetivos da campanha da fraternidade desse ano? Porque o tema educação é muito, muito abrangente e, além do mais, é extremamente importante, fundamental. Se não me engano, o professor, o educador, no Japão, é o único que está autorizado a não fazer reverência ao rei, ao imperador. É o imperador que faz reverência ao professor. Olha que coisa bacana, né? Então, quer dizer que o Brasil siga esse exemplo, viu, de tratar o professor com o devido respeito, porque sem professor não existe futuro, eu falo muito isso. Verdade. Né? Mas, dentro da educação, quais são esses objetivos da campanha da Fraternidade 2022? Muito bem, Luiz. Toda campanha, ela supõe mobilização, não é? Por tempo determinado, a gente lembra da campanha eleitoral, está ali, uma mobilização em torno de eleger alguém. Mas a campanha não é só eleitoral, né? Tem a campanha da fraternidade, tem a campanha de alimentos, tem campanhas solidárias. E a campanha da fraternidade, ela é em torno de um objeto, de um tema. Nesse caso nosso, o tempo é a quaresma, como eu falava no início, que é o momento oportuno para a nossa conversão. A educação é o tema da vez. A gente precisa lembrar que ela já foi tema de 2 campanhas lá em anos anteriores. Em 82,
quase 40 anos, né? Realizou a primeira da campanha da fraternidade, a CNBB realizou com o tema da educação. O lema era "A verdade vos libertará". Dessa campanha ali, Luiz, várias dioceses organizaram a pastoral da educação. Depois, já pertinho aqui de nós, 98, a serviço da vida e da esperança foi o lema. E aqui, para a quaresma de 2022, o tema da educação foi escolhido novamente. E qual é o lema? É uma citação lá dos Provérbios, capítulo 31, versículo 26. Fala com sabedoria, ensina com amor. E tem um objetivo, como você está me pedindo. Qual é o objetivo geral da campanha desse ano? Promover um diálogo. Olha aí o tema do programa. Promover um diálogo a partir da realidade educativa do Brasil. Aí eu pergunto para você que nos assiste, qual é mesmo a realidade da educação no Brasil? Luiz falava aqui para nós da situação do Japão, da reverência que o imperador faz à educação, da educação que transforma, da educação que inclui. Nós somos prova, Luiz, inconteste disso. Eu sou filho de um agricultor, sou filho de uma técnica de enfermagem, sou filho de uma situação de realidade de pessoas pobres, da comunidade. Mas eles conseguiram me dar aquilo que é mais especial, que é a educação. Trabalharam para ver seus filhos formados, para que mudassem, transformassem a vida, transformassem a vida dos seus, transformassem a vida da família e pudessem colaborar para transformar a vida da comunidade. Eu sou muito feliz por causa disso. E eu tenho certeza que esse é o testemunho de muita gente que está me ouvindo aqui. Não fosse a educação, talvez a gente não tivesse alcançado os espaços que a gente tem na sociedade para tornar a vida da gente mais feliz. E o outro dado que a gente também precisa avaliar é esse. Quem não tem acesso à educação não tem oportunidade de mudar e de transformar a sua vida e a vida da família. Vai ser muito mais difícil. A realidade educativa do Brasil, Luiz, é uma realidade complexa. O horizonte foi de exclusão. As universidades que foram criadas no país, elas foram criadas para as classes mais altas no Exatamente. Brasil. Né? Exatamente. Os filhos dos mais pobres não estudavam. Né? E isso foi, ao longo do tempo, eu não vou dizer melhorado, mas atenuado. Sobretudo na quadra mais recente, pós-Constituição de 88. A Constituição de 88, ela deu a diretriz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, deu o horizonte da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que foi logo em seguida da Constituição. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela traz as responsabilidades do Estado. Nós temos a educação privada, que é suplementar, mas a responsabilidade do Estado ela é assinalada na Lei de Diretrizes e Bases. Então, hoje, Luiz, a gente vê algumas maravilhas acontecendo. As escolas profissionalizantes, a escola pública responsável pela maior parte das matrículas de ensino fundamental e médio, com relevante qualidade. A gente viu agora, bem recentemente, as notas máximas do Enem, a grande maioria vieram aqui da nossa região, da região Nordeste, o compromisso dos governos para que isso acontecesse. Uma grande conquista que é da década anterior, que foi o Fundef.
Fora o e depois ITA, né? Fora transformou-se o em ITA. FUNEB, né? E fora o ITA. Fora Nessa lista do Enem, o ITA, o pessoal diz o seguinte: as 10 primeiras vagas do ITA já são dos cearenses. Vamos brigar pela Pois 11ª em diante. Uhum. Eles já sabem. Isso, Luiz, não é outra coisa senão investimento. O investimento na educação que foi fortalecido. Nós temos hiatos, como a gente está vivendo agora, alguns hiatos, né? Na política pública de defesa da educação. Estamos vendo alguns hiatos. Vendo, sobretudo na educação superior, a pesquisa que deve ser incrementada pela CAPES, pela CNPq, a retirada de bolsas. Nós passamos 3 anos. Nós estamos no ano eleitoral, eles querem maquiar alguma coisa. Mas nós passamos 3 anos de profundo desgaste, de interferência na autonomia das universidades, de recursos sendo cortados daquilo que é de repasse, para além do repasse obrigatório. Então, tudo isso é desafiador. E o convite realmente é esse: é a gente olhar à luz da fé. Esse é o convite principal. Olhar à luz da fé cristã, a gente não pode ficar imóvel. A gente tem que propor caminhos para um humanismo integral e solidário. Esse é o convite de Jesus que eu falava lá no início. Eu quero acrescentar aqui que o texto base está disponível até pela internet, no site da Diocese, no site da CNBB, tem um link para o texto base da campanha. E esse texto base, ele está muito especial. Porque ele propõe o escutar. Ele propõe um discernir, iluminar a luz da palavra de Deus. E propõe um agir. E quem preparou ele debateu longamente sobre esse contexto que estamos falando, sobre a extensão dos problemas que nós vamos ter na educação para os próximos anos. Porque, Luiz, ainda tem o impacto da pandemia. Eu conversava com a professora Marluce, que é a nossa secretária de Educação aqui de Iguatu. Eu conversava também com o deputado Dilvan Alencar, no momento que ele esteve aqui num dos encontros pedagógicos, e ele colocando para a gente o maior desafio que nós vamos ter para esses anos posteriores à pandemia é o da recuperação da aprendizagem. Porque tecnologia é coisa muito boa, mas só que somente a tecnologia não será capaz de transformar as pessoas. Porque o acesso não foi igual. Exatamente. As condições econômicas para as pessoas terem acesso à internet, vamos dizer assim, favoreceu quem tinha mais renda. Até o Enem, agora. É o Enem mais excludente que a gente teve na história do Brasil. Porque quem teve recurso tinha em casa internet de qualidade, tinha ensino remoto, tinha aula particular, tinha tudo. E quem não teve ficou de fora. Por isso que a gente defende que esse é o momento da gente retomar presencialmente a educação em todos os níveis, da básica, porque além do ensino infantil, que a aprendizagem passa pela necessidade de interação, de convivência, perpassando o ensino fundamental, médio e superior, nós precisamos garantir com que todas as pessoas possam ter educação de forma equânime e igualitária. Esse, Luiz, vai ser o grande desafio para nós. Vai ser o grande desafio recuperar as aprendizagens. Porque os desafios da educação, pode ter certeza disso, com a pandemia foi potencializado. E a busca de solução deve envolver as famílias, as instituições de ensino e a sociedade. E a igreja, ela tem o exercício de uma grande missão evangelizadora para poder contribuir
para que esse processo histórico de melhorar a educação ele seja realmente realizado. Eu acho interessante essa colocação, porque eu defendo muito que é dialogando que a gente aprende ou entende, né? Porque a presença é fundamental. É óbvio que é fundamental. Né? Porque aquela história, você diz assim, poxa, mas o EAD, que é o ensino à distância, né? Ele tem o papel dele, é importante, inclusive como papel de suporte. Como suporte, eu acho ele fantástico. Mas você apenas ensinar à distância ainda é frio demais. Ainda é muito frio. Ainda não tem aquele calor humano da coisa, né? Aquele debate em sala de aula, a discussão de ideias, a provocação para que a cabeça abra, o desenvolvimento do espírito crítico, que eu acho que é fundamental em todo o processo de educação. E a gente precisa realmente desse modelo. E eu acho interessantíssima essa abordagem da campanha da fraternidade, quando ela fala sobre isso, né? Estava olhando aqui alguns problemas encarados, né, dentro da campanha, que é no caso que a educação ainda é universal, não é universal de qualidade, que as famílias estão desconectadas da escola no processo formativo, tanto é que ainda hoje existe também a turma que saiu e que vai ser um problema para trazer de volta para a escola, que se acostumou na rua, sem querer ficar em casa, né, de bobeira lá, que aí tem o Buscativa, que é um programa muito interessante também. A educação não é apenas uma tarefa formal, mas existencial, e eu sempre digo, quando pergunto para mim, cara, como é que é essa história? Cara, é o seguinte, Luiz, é muito inteligente, tal, aquela coisa toda, eu digo, vou só dizer uma coisa para você, eu sou resultado de uns caras chamados professores. Eu sou exatamente aquilo que eu fui moldado por eles. Dessa forma, desse jeito que eu sou. Então, o que eu sou, eu devo da porta da rua, da porta de casa para a rua, aos meus professores, da porta de casa para dentro, a outros 2 professores, meu pai e minha mãe. Né, e a minha família. Então, quer dizer, esse equilíbrio é fundamental para que você possa se desenvolver. Né? Eu falo muito isso. Eu tinha uma biblioteca, como ainda tenho lá em casa, casa da minha mãe, meu pai já foi, mas ainda temos uma biblioteca que ocupa uma área considerável da casa. São livros do chão ao teto. Quer dizer, eu sempre digo isso, gente, eu não li tudo, mas eu li muitos deles. Então, eu acho que tudo isso tem a ver com o que você está falando, que a educação não é apenas uma tarefa normal, mas existencial. Eu existia junto com isso. Eu existia junto com esses livros. Eu existia junto com os meus professores. Eu ia para o colégio, às vezes, quando eu ia andando, professor, eu ia de carona com o meu professor de português, o Nilson, lá do Cristos. E o Nilson, a gente anda de carro, né? E o Nilson desafiava a gente a tirar 10 na prova dele. Né? Ele dizia, vocês nunca vão tirar um 10 na minha prova. Eu fui o que cheguei mais perto. Quando eu errei meu nome, acabei botando Luiz com S sem acento, ele disse, se você não sabe escrever seu nome, como é que eu vou lhe dar um 10? E a prova de português começa quando você escreve seu nome na prova, viu? Mas eu levei 9,9. Não consegui tirar o 10. Mas quer dizer, eu acertei as 10 questões, mas errei na hora de escrever meu nome. A prova começa quando você escreve seu nome. Quer dizer, foi muito interessante. A gente aprendeu a gostar de poesia, a gente aprendeu a gostar de literatura, a gente aprendeu a gostar de matemática, a gente aprendeu a gostar de física, porque, graças a Deus, eram professores incríveis. Incríveis. Interessante, a gente estudando o texto base da campanha, e ele fazendo essa referência, né? A gente precisa também entender que a educação, ela não é somente a educação formal. Sim. É a arte, é a literatura, é aquilo que é imaterial, que transforma mesmo a vida das pessoas, né? Então, esse vai ser o grande debate que a gente vai fazer para trazer a família para discutir esse tema. Da educação formal, as escolas, as universidades e também a sociedade em geral. A gente não pode reduzir a educação apenas à escolarização, embora a gente reconheça que a escola tenha a importância
no cenário do processo educativo. No fundo, Luiz, a educação é sempre uma obra de muitos. O Papa Francisco... Por isso sempre que eu falo, meus professores foram todos em todas as épocas. Olha lá, o Papa está lá no texto base, né? O Papa Francisco ele está propondo um pacto educativo global e ele cita um provérbio africano, né? Para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira. E aí, nos tempos de hoje, o mundo é essa aldeia global. Aí, Luiz, tem outro desafio para nós. A grande maioria das populações se encontram nas cidades. E aí, os educadores já não vão ser mais somente os pais e os professores, viu? Porque a gente compreende que, embora os pais e os professores são os principais responsáveis, há outros educadores em cena. Aí, aquilo que a gente estava conversando, o meio de comunicação, né? A televisão, aí uma provocação, ela educa ou deseduca? Mas a gente precisa entender Ela faz as duas coisas. Ela faz as duas coisas. Como profissional de comunicação, eu costumo dizer o seguinte: depende do caráter de quem comanda o processo. Verdade. Falo muito isso. Eu sempre digo isso. A forma como você mostra determinados assuntos e temas, ela pode influenciar você a fazer aquilo ou evitar aquilo. Né? Então, muitas vezes no jornalismo a gente questiona algumas coisas. Por exemplo, como divulgação de suicídio. Nós não divulgamos. Por que não divulgamos o suicídio? Porque o suicídio é uma questão muito complexa, né? Onde, na realidade, muitas vezes o cara tira a vida, mas não para acabar, muitas vezes, com o sofrimento dele, mas para punir alguém. Sim. Para que e geralmente acontece em datas muito importantes, para que todo ano alguém lembre, hoje morreu fulano, que besteira, que besteira que fez, se tivesse feito isso. Quer dizer, é mais ou menos isso. Então, ou seja, o que é que a comunicação faz? Ela filtra essas coisas, que são críticas, que a gente chama. Por exemplo, a forma como você noticia a vida de alguém que não é referência de muita coisa boa, você não pode transformar aquilo num herói. Nem no modo de vida. É aonde a mídia, ela não só deseduca, mas ela influencia negativamente. Por isso nós vamos acabar com a mídia? Não, de forma nenhuma. Nós precisamos educar a mídia também. A mídia não está acima da coisa. A mídia, o nome já diz, a mídia é o meio. Verdade. Ela é o meio, é uma ferramenta, é um caminho. Então, se esse caminho não estiver preparado para isso, não for preparado, não for reeducado, aí nós vamos voltar aí de novo, escutar, que eu acho sensacional esse tema, é escutar, discernir e agir. Eu acho sensacional isso aqui, porque é a ordem correta. A mídia precisa escutar. Escutar. Porque escutando, ela vai iniciar o processo de reaprendizado, para evitar situações como hoje, de normatizar ou normalizar situações que são inaceitáveis. Né? Verdade, a banalização da violência, etc. e tal. Então, o senhor, como professor, deve ver situações desse tipo em sala de aula, de confronto, de dúvidas, de descrédito, mas também, por outro lado, otimismo, felicidade, visão de futuro, isonomia e meritocracia, enfim, que eu não acredito muito na meritocracia sem isonomias, uma está presa à outra. Mas, enfim, é isso. Então, eu queria começar a puxar, eu sei que você tem uma coisa importante para falar agora, mas eu queria começar a puxar exatamente isso, o escutar. Isso. Né? Eu acho fantástico esse negócio, a palavra escutar. E outra coisa, é importante mesmo, porque o próprio texto base ele nos chama atenção. Escutar é diferente de ouvir. Não é a mesma coisa, não. A gente muitas vezes fica preso nesse sinônimo, mas é diferente. O ouvir está muito mais ligado à informação. O escutar, Luiz, e amigos, amigas que nos assistem, está ligado à comunicação. Nós somos convidados a comunicar.
comunicar para mudar. Mas para mudar algo, a gente tem que ter a real, a nítida percepção de como está o que precisa ser mudado. É o passo da gente olhar para si mesmo, reconhecer, reunir os motivos, as energias, as decisões para ser e agir diferente. Isso é a dinâmica de todo e qualquer ser humano. E aí, ao tratar da educação, o convite é feito para cada família, para cada membro da igreja, a direcionar sua atenção a como está a educação em nosso país. Como eu falava antes, nesse escutar, a gente percebe que a grande maioria da população se encontra nas cidades. E ali estão as instituições que têm impacto educativo. Mas é preciso, Luiz, também compreender que nesta urbanidade nós temos uma realidade diversa, plural, é mais complexo hoje do que em qualquer outro cenário da história. É preciso a gente estar atento a promover a educação sólida. A, Luiz, entender e ser capaz de lidar com a pluralidade da sociedade em todos os aspectos. Analisar ali o contexto da educação, os seus desafios. Eu já falei aqui anteriormente. Não resta dúvida que a pandemia agravou as desigualdades sociais no Brasil. Um fosso entre a proposta de ensino remoto e as condições sociais de milhões de alunos sem equipamentos. A ideia de que todo brasileiro tem um celular, Luiz, não deixa claro a qualidade dos aparelhos, das redes de transmissão, do espaço que a gente tem para estudar. Muitas vezes é o pai, é a mãe, é a criança, 1, 2, 3, 4 pessoas no mesmo espaço. Como é que ele ia estudar daquele jeito? Eu estou só dando um dado. Mas a gente precisa também alcançar outros elementos. A gente sabe, já conversamos isso nesse programa, aumentou-se as vagas nas escolas e nas universidades. Mas tem, Luiz, a questão do acesso, da permanência. E o que é que faz a pessoa permanecer? Ficar na universidade e adentrar na escola, por exemplo? Política pública. Que vai fazer com que os índices de evasão, eles se dissipem, eles sejam diminuídos. E a qualidade da educação. Outra situação desse escutar, Luiz, está em todas as avaliações. Há um dado preocupante para a gente analisar. Nossos estudantes aprendem pouco. E estão aprendendo menos do que em tempos anteriores. Outro fator, a escola, a universidade deixaram de ser o lugar da informação. Porque na internet, muitas vezes a gente encontra de tudo, mas está aí aquilo que você estava falando, que eu concordo em gênero, número e grau. A questão da qualidade das informações. Ela pode informar e ela pode desinformar. A gente não tem como, nem no texto base, nem aqui, fazer uma análise exaustiva. São só pontos da realidade educativa do Brasil. Mas aí é a gente se abrir. E abrir também para o povo simples, da comunidade, dar voz, e escutar, Luiz, uns aos outros, para que a gente possa ampliar a visão e buscar aí saídas para que a educação seja de qualidade e possa transformar a sociedade em uma sociedade mais livre, mais justa, mais
igualitária, mais fraterna, como até mesmo o texto constitucional nos ensina que deve ser. E dentro desse processo do escutar, a gente vai ter que digerir isso. Para digerir isso, você vai para o discernir. Como é que a gente chega a essa etapa? Depois que escuta, porque tem a diferença bem colocada entre o ouvir e o escutar, porque, inclusive, acrescentando a isso, a audição, eu acho que é o único órgão que nós temos que não é seletivo. Ou seja, você tampa o nariz e não sente o cheiro, você cobre a vista e não enxerga, né? Fecha a boca e não entra nada. Mas o ouvido, mesmo que você tampe, você ainda escuta alguma coisa. Você sempre vai estar ouvindo. Entre ouvir e escutar, o senhor bem colocou com a diferença de uma forma brilhante. E eu queria explorar agora, depois que entrou para o cérebro, como é que nós vamos trabalhar o discernir? O discernir, ele é escutar a realidade a partir de uma tomada de posição, a partir desses valores que baseiam até a nossa própria existência. É um convite, Luiz, a gente buscar luzes para esse novo modo de ser e de agir. A gente não pode agir, eu vou usar uma palavra aqui coloquial, mas que nos dá um entendimento melhor da situação, não pode mudar o modo de ser e agir feito barata tonta. Recorrendo, muitas vezes, a elementos ali da internet que não educam, mas deseducam. Precisa escolher. Escolher a base para poder a gente iluminar os fatos e, a partir dele, transformar. É mais ou menos um percurso. E a campanha da fraternidade, ela propõe um percurso nesse discernir. Recorrer à palavra de Deus. Recorrer à tradição. E aí também a doutrina social da igreja, que muitas vezes a gente nem conhece. Há uma tendência, sobretudo atual, a uma fé intimista. Isso não é a proposta de Jesus Cristo. A proposta de Jesus Cristo é a gente ter espiritualidade, a gente ter o contato com o sagrado, sim. Mas a fé cristã que confessa Jesus como Filho de Deus é a fé que confessa Jesus como Verbo encarnado. E aí a gente lembra dos vários títulos de Jesus. Jesus é o mestre. Se ele é o mestre, como é que a gente se comporta? A gente se senta e escuta. Escutar, como eu disse, é comunicar. Comunicar-se com Jesus é reconhecer Jesus como modelo para mudar a nossa vida. E aqui, para a campanha de fraternidade, modelo de educador. E a gente vai recorrendo a situações lá dos seus ensinamentos, que está na Bíblia, para identificar seu método, como ele ensina, como ele educa, como ele se relaciona com as pessoas. Olha, o cartaz da campanha da fraternidade desse ano, um momento tenso ali do apedrejamento da adúltera, tem várias personalidades naquela situação e tem uma provocação a Jesus para obedecer a lei ou obedecer o amor. Gente, atenção aos acontecimentos. O discernir, Luiz, une o ser, o agir e o falar. Todos que chegam perto de Jesus foram despertados neles uma atenção, um interesse para se aproximarem dele. E Jesus, ele tem atenção a todos. Sensibilidade,
reconhecimento da singularidade de cada uma das pessoas. Jesus tem a clareza do que ele propõe. Não poupa também as pessoas dos desafios. Olha lá o que ele diz para a mulher. Vai e não peque mais. Para a gente se libertar de qualquer forma de alienação e de escravidão. Jesus é essa verdade que nos liberta e é um caminho que educa. E a igreja, Luiz, é herdeira da missão de Jesus. Ela sempre associou sua missão à tarefa de educar. Nós temos a história de vários discípulos missionários, educadores. Nenhuma história da educação pode ser escrita sem a gente recorrer a esse grande patrimônio que a gente tem, até mesmo nas instituições católicas de ensino, das mais antigas, das universidades primeiras que nós tivemos, e hoje, com redes de educação católica, universidades católicas, história mesmo da evangelização permeada na missão e educação. O Concílio Vaticano II, que eu já falei sobre ele hoje, os pronunciamentos da igreja, depois dele, demonstra esse zelo da igreja. Qual é a educação que a gente propõe? Uma educação que aprimore a pessoa humana, que coloque o bem da sociedade como fim último. E aí o convite a cada um de nós a participarmos, porque todos nós somos igreja. Nenhum mestre vai educar sem saber para que educa e em que direção ele vai educar. Há um projeto, há um itinerário em cada situação educativa. Quando a gente fala de educação cristã, a gente está falando, Luiz, de um projeto de homem e mulher no qual viva Jesus Cristo. Solidariedade. Um homem realizado plenamente, uma mulher realizada plenamente, que desenvolve suas atitudes, a própria vocação e é vocacionado para poder servir a comunidade. Aí tem critérios para a gente discernir. E é bom que a gente recorra sempre ao Papa Francisco. A experiência dele, espiritual, escolar, eclesial. Olha os pronunciamentos que o Papa Francisco faz. Uma educação aberta à realidade, uma educação coerente, do testemunho, uma educação sem medo de ousar, aberta à utopia, uma educação que relaciona unidade, pluralidade, diversidade, portanto, educação que acolhe a todos, uma educação que está aberta para os mais frágeis, uma educação que também transmita conteúdos, hábitos, valores, uma educação que promova a cultura do encontro, uma educação para o cuidado com a casa comum, a questão do meio ambiente, uma educação que valoriza a dimensão lúdica, já falava aqui da arte, da literatura, da música, uma educação para o diálogo e para o respeito, uma educação que acompanha e ensina a acompanhar, uma educação para o que é verdadeiro, belo e bom. Isso é o que a campanha da fraternidade nos propõe, nas comunidades, nas paróquias, nas escolas. Aí a gente vai ter que aprofundar, identificar, para que encontremos as respostas para o desafio do tempo presente, para um projeto estável de educação que evite a improvisação de qualquer governo, ou ciclo que mude nos sucessivos mandatos de governo e a gente viva a situação tal que nós estamos vivendo hoje, em que não se compreende a educação como política de Estado e deixa de ser prioridade. Então, isso precisa ser muito pensado sobre nós, por nós. É interessante isso aí, porque dentro de uma coisa que você falou a respeito de Jesus Cristo, né, a gente também pode citar Maria como uma referência também de educação, né? E o mais interessante é que uma vez, professor, chegaram para mim para perguntar assim, e Jesus Cristo existiu mesmo? Eu digo, olha, eu não vou te responder isso porque eu sou suspeito para falar.
Mas eu vou na história, e eu gosto muito de ir na história, porque a história ela é factual. Ela é o resultado do agir, né? Ou seja, você age, produz um ato e esse ato vira um fato, né? Então, dentro dessa sequência, eu disse: você já leu o Alcorão? Aí ele disse: não. Eu digo: tá. Você sabe que cristãos e muçulmanos já tiveram vários problemas, né? Ah, sei, as cruzadas e tal. Pronto. Tinha um cara chamado Saladino que respeitava demais os cristãos. Foi ele que resolveu não acabar com Jerusalém na Segunda Cruzada. E quando perguntaram a ele o que era, o que Jerusalém importava, era importante, o que valia Jerusalém, ele disse olhou para o defensor de Jerusalém, ele disse nada. Aí ele voltou e ele ficou sem entender, ele disse: poxa, cara, uma guerra doida dessa, o cara me disse que Jerusalém não significa nada. Aí ele voltou e disse: tudo. E sorriu. Então, quer dizer, ele deu as duas definições. Materialmente não significa nada, mas espiritualmente é tudo. Né? Então, foi bem entendido exatamente aquilo que precisava falar. Dentro ainda do Alcorão, Maria é citada mais de 35 vezes como a mulher mais perfeita. Nenhuma esposa de Maomé, nem a mãe dele, é citada uma única vez sequer como referência de mulher esposa e de mãe. É Maria, a mãe de Jesus. Ela talvez é mais citada que até na Bíblia. E tem outra coisa. Jesus é citado no Alcorão 20 vezes. Todas elas como profeta, professor, instrutor, modificador, pacificador. Ou seja, eles, digamos, uma outra religião é que prova que Cristo existiu. Eu não preciso falar. Vai a história. Está lá. Está escrito, está documentado. São outros que falam, não somos nós apenas que falamos, são outros. Então, é muito importante quando a gente vai se referir à fé cristã, porque muita gente confunde às vezes que Cristo gera, o cristianismo nasceu, não, o cristianismo nasceu depois que Cristo subiu aos céus. Ali, daquele momento em diante, nasceu o cristianismo. Porque até então Jesus já era judeu e foi condenado e crucificado como judeu. Né? Tanto é que tem lá, Jesus Nazareno, rei dos judeus, né? na plaquinha lá. Enfim, e eu bato muito nessa tecla de que é muito importante que as pessoas peguem essa informação. Eu acho esse tema sensacional da fraternidade exatamente por causa desse tripé. É o escutar, o discernir e o agir. Essa parte do agir é o que faz produzir o fato, e esse fato, obviamente, vira história. E é essa história que eu acabei de contar para vocês. Cristo foi escutado, discerniram sobre o que ele falou, pessoas, inclusive, de outras religiões, e eles agiram no sentido de gerar o fato, confirmando exatamente tudo o que a gente diz na Bíblia, outras religiões, no caso, o islamismo, fala de Jesus Cristo e fala de Maria também como uma referência, um exemplo do agir, né? O exemplo do agir, do discernir, do escutar. Porque Maria passou pelas 3 fases, né? E isso é muito importante. Então, muita gente pergunta, mas por que Maria é tão importante? Ela é tão importante que ela é mais citada no livro do Alcorão do que Jesus. Então, vamos na história. E Luiz, importante até dizer isso, né? Ensina com silêncio. Exatamente. Ensina com silêncio. Numa sociedade como a gente tem hoje, do burburinho, do barulho, né? É difícil a gente compreender como alguém consegue ensinar com silêncio. Mas ensinou verdadeiramente o sim de Maria sem medir consequências. O cuidado para educar o menino Jesus. A presença afetuosa dos momentos difíceis, do mais difícil da vida, que foi na hora da morte. Então, tem muito a nos ensinar a palavra, né? Então, o convite da campanha da fraternidade é isso, a gente olhar a realidade e buscar iluminação nessa palavra para encontrar
aquilo que é a vontade de Deus. Esse é o discernir. Muito bom. Muito bom. Esse papo é ótimo. Olha só como passa rápido. Nós já estamos com 1 hora de programa. Olha aí. Que bacana. E aí, professor, dentro de tudo isso que a gente conversou, como que a educação pode transformar o mundo? Seria o fala com sabedoria, ensina com amor? Isso é o agir. E esse agir é propor à luz daquilo que nós discernimos. A gente já encontra o horizonte necessário, que é favorecer uma educação humanista e solidária. A gente já tem o diagnóstico da realidade, a gente tem as referências iluminadoras, a gente já olhou para os objetivos específicos da campanha, e aí as propostas educativas, que enraizadas no Evangelho, promovam a dignidade humana, a experiência do transcendente, a cultura do encontro, o cuidado com a casa comum, é o horizonte. Para a gente estimular o serviço pastoral junto às escolas, a gente viu lá na primeira campanha que as pastorais da educação foram criadas depois da primeira campanha da Fraternidade da Educação e realizam um bom trabalho aí, trazendo essas reflexões no dia a dia, no cotidiano dos desafios das escolas. Nas universidades, a pastoral universitária, nos centros comunitários, nos espaços educativos, nos conselhos. Tão bom se cristãos participassem dos conselhos. A gente costuma dizer, não, o conselho que existe nos municípios é colocado só por quem está no poder, para poder fazer a vontade de quem está no poder. Já pensou se a gente ocupasse realmente, Luiz, espaço do poder com visão diferenciada? Como a gente poderia colaborar melhor para novos processos educacionais, de uma educação comprometida, que promova uma nova economia, uma nova forma de economia, de política, de progresso, verdadeiramente a serviço da vida humana, especialmente dos mais pobres? Esse é o convite no Agir. Está ali no texto base dizendo que a sintonia com o Pacto Educativo Global. Onde é que está esse pacto? Foi o Papa Francisco que fez o convite para movimentarmos as famílias, os educadores das escolas, das universidades, das igrejas, das nações, para fazermos com que os elementos essenciais desse pacto pudessem ser realizados. Quais foram eles? Colocar no centro do processo de educação a pessoa. Entender que cada um, independentemente de sua renda, cor, sexo, tem seu valor, sua dignidade, sua beleza, sua singularidade, sua capacidade de se relacionar com as outras pessoas. Rejeitar os estilos de vida que favorecem a cultura do descarte. Ouvir a voz das crianças, dos adolescentes, dos jovens, para a gente construir um mundo melhor, de justiça, de paz, uma vida digna para as pessoas. Favorecer a participação das pessoas nas instruções. Ver na família o primeiro sujeito educador. Educar-nos e educar os outros para o acolhimento, para acolher os mais vulneráveis, marginalizados. E aí a gente tem que se empenhar para ver a nossa realidade local, para entender quais são os gargalos na economia, na política, que impedem o crescimento, o progresso, para que a sociedade, o Estado, as ações estejam ligadas para estar a serviço do ser humano, da família humana inteira. E a gente guardar, cultivar a nossa casa comum, um estilo de vida mais sóbrio, utilizando energias renováveis, respeitar o ambiente humano, a questão da solidariedade.
é como você diz, é o Mestre Jesus, é a história, Luiz, que vai nos fazer com que a campanha da fraternidade na família, na escola, na comunidade, na paróquia, na diocese como um todo, tenham em mente esses desafios e aí descobrimos as melhores propostas para que essa peça real e decisiva, que é a educação para a humanidade, seja realmente valorizada e possa transformar a vida das pessoas. Esse é o compromisso. Maravilha. Quero te agradecer por esse diálogo sensacional. Você, depois que está nos ouvindo, vai poder ter acesso a ele através de podcast, ouvir, vai, na realidade, escutar, discernir e, com certeza, ser provocado a agir, tá? E fazer algo diferente, com certeza, com relação não só à educação, mas com relação à vida do próximo, que é muito importante, que isso, Cristo sempre pensou nisso, no próximo, mais nele do que em si mesmo. Né? E foi por isso que ele veio para cá, foi para nos salvar, né? Nos livrar do pecado, fazer com que tudo fosse voltado naquilo que eu gosto muito de citar essas duas frases. Amai-vos uns aos outros como eu os amei, ao próximo como a ti mesmo, e não faças aos outros aquilo que você não quer que os outros te façam. Se você aprender isso aí, agir dessa forma, o mundo, com certeza, hoje não estaria vivendo mais uma guerra. Não tenho dúvida disso. Porque as pessoas iam aprender, com certeza, a evoluir. Professor, muito obrigado. Suas considerações finais para a gente fechar mais esse incrível diálogo dessa semana. Obrigado, Luiz. É sempre um prazer estar com você. E eu faço a referência que os outros fizeram. Uma personalidade inteligente que nos orgulha em estar aqui no meio de nós, favorecendo diálogos importantes, necessários, e fazer aquilo que a mídia deve fazer, educar verdadeiramente, e não deseducar, como você disse muito bem. E o convite do Papa Francisco. Ele já disse uma vez, Luiz, que a quaresma é o tempo favorável para os cristãos saírem da sua alienação existencial. Como é que a gente sai da alienação existencial? Quando a gente se converte e a gente vive a fé nas suas várias dimensões, pessoal, eclesial e social. Porque o risco de uma fé alienada é real. E o apelo da palavra é realmente esse. Um compromisso, o agir como aquele que nos amou e nos entregou. E a nós se entregou ao Pai. Então, que essa quaresma, que a gente vai começar na quarta-feira de cinzas, momento de jejum, o Papa está chamando a gente na quarta-feira de cinza para pedir a paz do mundo, um momento de jejum e oração na quarta de cinza, seja um tempo de vida nova, de fé em Jesus Cristo, que tenha consequência isso, no novo estilo de cidadania, cada um se comprometendo a oferecer a sua parte no processo de educação, na vida, na família, nas instituições de ensino, na mídia, na comunidade, na sociedade. Cada um, gente, descubra quanto é necessário falar com sabedoria e ensinar com amor, como nos diz o lema da campanha da fraternidade desse ano. Muito obrigado. Foi muito bom estar com você. Eu que agradeço. Diálogo, 2 anos, bem pertinho de chegar no 3º. Diálogo se constrói com informação e respeito. E eu vou deixar vocês agora com o hino oficial da campanha da fraternidade. Tchau, pessoal! Tarefa e missão da Igreja, boa nova no amor proclamar, no diálogo com a cultura, para a vida florir, fecundar. O que em rede se vai construir e a pessoa humana formar. O anseio do conhecimento ultrapassa barreiras, fronteiras, se destaca o ensinamento oriundo
nós o sentido discreto, na harmonia com seres viventes, e no agir o equilíbrio completo. Nós devemos também aprender, educar para o amor e o afeto. Convertidos, mergulhar no mistério profundo, para que em sua Páscoa busquemos compaixão no cuidado com o mundo. Conformados em Cristo seremos aprendizes do dom tão fecundo. Quando a plena mudança atingir relações tão humanas libertas, novos rumos em rede seremos, gerações solidárias e abertas, na esperança de rostos surgirem, assumindo missões tão concretas. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. Sua vida e total maestria é pra nós nos caminhos vigor. E na casa comum que sonhamos, onde habitam cuidado e respeito, educar é o verbo preciso a cumprir neste chão grandes feitos, para o mundo poder imitar quem na vida é o mestre perfeito. Pedagogicamente é preciso escutar, meditar, compreender, para que aprendamos com Cristo o caminho da cruz percorrer. E na escola da sua existência, o Evangelho seguir e viver. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. Sua vida e total maestria é pra nós nos caminhos vigor. Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira.